feliz de tantos participantes, tanta gente falando e o interesse, né, das pessoas por um tema tão importante, tão necessário a gente conversar, né? A gente fala tanto das crianças e fala tão pouco dos pais, desse acolhimento para os pais. Então, primeiro de tudo, queria agradecer a vocês. Muito bom mesmo estar aqui. Obrigada pela presença de todo mundo também. Imagina, Lari, a gente que agradece. Ter você. Lari, começa contando um pouquinho sobre você, sobre a tua prática clínica, para as pessoas entenderem o que a gente vai conversar aqui hoje, né? Joia. Então, assim, eu sou psicóloga clínica, me formei pela PUC, vou fazer uma breve apresentação, que algumas pessoas já me conhecem, né? Mas para quem não me conhece ainda. Eu tive uma formação em ciência da felicidade, em mindfulness, mindfulness aplicada à psicoterapia também, né? Psicoterapias baseadas em mindfulness, que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então, eu estudei na PUC, tenho formação em psicologia corporal pelo Instituto Reichiano aqui em Curitiba. Tenho essa formação de terapias, psicoterapias baseadas em mindfulness pelo Centro de Psicologia Positiva e Mindfulness do Paraná. Estudei mindfulness, o primeiro contato que eu tive foi em Harvard, e fiz ciência da felicidade na Universidade da Califórnia. Então, toda essa bagagem aí de conteúdo que eu aprendi, tanto fora quanto aqui, né, desde a minha formação, fez com que eu colocasse em prática um movimento muito acolhedor no consultório, em especial no que se trata com relação aos pais. Teve uma época que eu atendi crianças, então atendi, inclusive trabalhei com a Gi, um tempo depois que eu voltei dos Estados Unidos também com superdotação, né, com avaliação para a superdotação, avaliação de potencial intelectual, que traz aí, né, para nós crianças muito intensas, né, que sentem demais em todos os aspectos, e muitas vezes essas crianças vêm de pais muito intensos. Então, né, para não falar todas as vezes. Então, assim, se a gente for olhar, toda a minha trajetória no consultório foi muito mais voltada aos pais do que às crianças. E aí chegou um momento que quando eu vi, eu estava fazendo orientação parental, sem querer, eu já estava muito mais orientando os pais como lidar com os filhos. E depois, numa outra possibilidade, eu vi que eu começava na orientação parental e quando eu vi, os pais estavam querendo fazer terapia para eles. Então, e tudo isso, lógico, interferindo diretamente nas crianças, na educação, né, das crianças, dos adolescentes e tudo mais. Então, hoje, no consultório, eu não atendo mais crianças, né, a minha demanda, enfim, foi cessando. Tenho muitos pais da época das crianças que eu atendia, e aí eu vim passar um pouquinho da minha experiência aqui para vocês, para a gente olhar com carinho para a importância, né, do acolhimento aos pais. Legal, Lari. Eu acho que é legal situar todo mundo que está nos assistindo aqui, que a gente teve uma primeira roda de conversas que foi sobre culpa parental, né? Sobre a culpa que os pais carregam, às vezes, nesse relacionamento com as crianças, tanto na questão das crianças que têm algum transtorno, que é o que eu e a Mariana trabalhamos bastante com a neuropsicologia, quanto os pais que têm crianças neurotípicas, mas que também carregam essa culpa no seu dia a dia, né? Depois a gente caminhou ali para a segunda roda de conversas, que foi com a Camila Machuca, tudo está gravado, inclusive, no nosso Instagram, se vocês quiserem assistir, que foi mais focada nessa inteligência emocional aí das crianças, né? Uhum. E hoje a gente trouxe a Lari para falar dos pais, porque não existe processo com criança nenhuma que não envolva os pais, que não envolva essa autoconsciência, essa educação emocional dos pais, né? Uhum. E muitas vezes o nosso processo é travado porque os pais não estão conseguindo fazer essa autoavaliação, né, dos comportamentos que eles têm. Então a gente quis trazer a Lari para falar um pouquinho disso hoje. Até porque eu acho que a gente veio de uma geração, né, que pelo menos eu vejo isso na geração dos meus pais, dos meus avós, então, principalmente, não precisava da ajuda da ciência para educar os filhos, porque não tinha, né, ciência sobre isso, né? E eu acho que hoje em dia a gente está mais munido cientificamente para discutir sobre educação, para discutir sobre desenvolvimento. Eu vejo que essa é a primeira coisa, né?
que eu acho que os pais precisam entender, né? Que é normal hoje a gente passar por um processo, né? De psicoeducação, sobre educação, né? Discutir sobre educação, debater educação, porque a gente tem hoje a ciência aí para nos apoiar, né? Uhum. Eu acho que se a gente parar para pensar, o que surgiu de modelos de educação, né? O que é certo, o que é errado, programas de televisão com relação à educação. E por que tem uma audiência tão grande, né? Porque é uma dificuldade muito grande dos pais encontrarem uma fórmula que dê conta do que eles esperam, né? Das próprias expectativas. Primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que entender que pais são seres humanos. Seres humanos imperfeitos, seres humanos falhos, pecadores, né? Dependendo do ponto de vista, seres vulneráveis, porque quando a gente fala sobre ser humano, a gente fala sobre vulnerabilidade. E é difícil, né, gente, lidar com a própria vulnerabilidade. É muito difícil lidar com o medo, com a fraqueza, com a falha, com a incerteza. Então, quando a gente fala do incerto, é normal que gere ansiedade, é normal que gere preocupação, é normal que as pessoas fiquem esperando que possa vir a acontecer. Mas qual é o movimento imediato do ser humano quando a gente fala sobre incerteza, sobre medo? É buscar um controle. Então, a busca por respostas, a busca por modelos, por receitas, etc., nossa, virou assim uma constante, inclusive no consultório. Eu preciso entender como eu faço para lidar com meu filho, eu preciso entender o que eu faço quando ele faz tal coisa, qual a melhor forma para desfraldar ele, qual a melhor forma para tirar a chupeta. Ele não pode mais chupar a chupeta, ele tem que mamar até tantos anos no peito, ele não pode ter... Então, assim, as pessoas esqueceram de olhar para a individualidade, tanto da criança quanto dos pais. Né? Eu acho que se a gente pudesse liberar o áudio de todo mundo ao mesmo tempo e dizer assim, gente, me diga aqui uma pessoa que não passou uma angústia com relação à educação e um modelo de educação, ou não criou uma expectativa, né, para tentar atingir um determinado objetivo. Porque eu costumo brincar, né, que pai e mãe, quando descobre que vão ter um filho, independente de ser gerado ou adotado, já carrega uma culpa junto, né? Pariu a criança, já pare a culpa. Vem assim, ó, tudo de lambuja, né? Pode dizer que são 2 filhos, porque os 2 não trabalham igual, né? A culpa e o filho. Porque o que acontece? A necessidade de dar conta, de ser perfeito, e ninguém faz um movimento achando que vai ser falho. Ninguém faz um movimento achando que não vai dar certo. Quanto a gente fica ali, né? Até eu não sou mãe ainda, mas na minha expectativa de um dia ser, eu já fico pensando, ai, quando eu tiver um filho, eu não vou deixar fazer isso. Eu vou fazer aquilo. Ai, não, imagine, olha, né? A outra mãe educando, né? Tô falando de pessoa real, tá, gente? Não de psicólogo. Olhando a mãe do outro pensando assim, será que eu vou fazer isso um dia, gente? Será que eu vou... eu faria totalmente diferente. E não é assim, né? Porque cada um tem um contexto, cada um tem uma forma de educar e cada um tem um sentimento que Lari, é muito mais complexo. Uma coisa importante também da gente pensar, né? Às vezes o que deu certo com o primeiro filho não vai dar certo com o segundo, né? E aí a gente tem essa expectativa de reproduzir essa receita que não é, né? Não é plausível. Não. E dizem assim, eu vou ter um segundo, que agora eu já tive o primeiro, né? Exatamente. E o que eu acho interessante disso que você está falando é justamente do que a gente falou na última roda, que é da inteligência emocional dos pais, né? Deles começarem a identificar algumas emoções, a lidarem com elas. Eu acho que esse é o ponto do teu trabalho, né? Porque assim, se a gente for parar para pensar, qualquer tipo de relacionamento, seja com o vizinho, com o amigo, com o marido, com o filho, envolve pelo menos 2 pessoas, certo? Pelo menos. E essas pessoas, cada uma carrega sentimentos. Quando essas pessoas estão em desconexão com elas mesmas, elas se tornam reativas. Elas não geram respostas conscientes. Então, assim, você chega pilhada do trabalho, o mundo caiu na tua cabeça. E aí você está fazendo introdução alimentar no teu filho.
começando a dar coisas diferentes, aquela paciência do cão, né? E cospe, não quer, e a preocupação que está emagrecendo, está engordando, tem que ir no pediatra, tem que estar com tantos quilos, não sei o quê, aí dá alergia, não dá alergia. Enfim, aquela complexidade. Você está extremamente estressado que você está chegando do trabalho, daquele jeito, e a criança bate no pote, cospe, não quer, nega, chora, porque talvez ela também esteja cansada, também esteja estressada. Nós adultos, se não estivermos em conexão com as nossas emoções e compreendendo os nossos próprios processos, o que vai acontecer? Você vai reagir. Uhum. E é uma cadeia catastrófica, né, Lari? Porque se eu reajo, eu altero o estado emocional do meu marido, eu altero o estado emocional dos meus filhos, e aí chega uma hora, né, que o meu estresse passa a ser coletivo, né? Exatamente. Da mesma forma que se você se conecta com a tua emoção, você compreende o que você está sentindo, respira, sai de perto, fala, ó, segure aqui a criança, eu vou respirar, vou entender. Se fecha lá no banheiro, senta na privada, respira, se conecta, chora, percebe onde é que está essa emoção e volta, né? Você corta esse ciclo e ao mesmo tempo que a longo prazo você vai se tornando cada vez mais consciente de você, dos teus processos, da tua história, do teu autoconhecimento mesmo, você vai possibilitando que o teu filho também seja mais inteligente emocionalmente, e isso vai virando um ciclo muito positivo. Então, acho que aqui a gente pode até entrar no conceito da inteligência emocional, né? Que tanto se fala por aí. Que, de uma maneira bem resumida, a inteligência emocional é a tua capacidade de olhar para si, identificar as suas emoções, compreender onde que elas estão, como elas se expressam e você poder gerenciar essa emoção. Então, o que eu vou fazer com ela? Então, por exemplo, eu consigo identificar que eu vou ter uma apresentação amanhã na faculdade para fazer. E aí eu estou ansiosa. Eu percebo isso porque eu identifico no meu corpo aquelas borboletas no estômago, um pouco de dor de cabeça, inquietude. Ok. O que eu vou fazer com isso? Eu posso atacar a geladeira, comer o mundo, como eu posso respirar e deixar que essa emoção aconteça, me acolher, principalmente, né? Ser gentil comigo mesma, com a minha vulnerabilidade, com a minha possibilidade de estar ansiosa e deixar que essa emoção se expresse. Então, ser inteligente emocionalmente é conseguir identificar essas emoções tanto em si quanto no outro e conseguir administrá-la, a não ser reativo nem consigo, nem com o comportamento do outro, no nosso caso aqui dos filhos. Né? Então, quanto mais inteligente emocionalmente eu sou, quanto mais consciente dos meus processos e do que eu sinto e aonde essa emoção se expressa, mais eu posso auxiliar os meus filhos. Né? Mais eu consigo educá-los também emocionalmente. E o que acontece, por exemplo, com pessoas que são super racionais? Eu pergunto isso porque na nossa população aí da superdotação isso acontece, né? Uhum. Que tem aquela curva lá da emoção, né? Até se você quiser explicar isso, eu acho legal de falar da curva da emoção. E aí a pessoa racionaliza e trava essa curva. Como é que fica? Então, principalmente sentimentos que são desagradáveis, são sentimentos que a gente tende a rejeitar. Mindfulness vê que a gente vive principalmente em piloto automático. O que é o piloto automático? É o que se refere ao nosso instinto de sobrevivência, ao nosso sistema de luta e fuga. Por quê? Porque a gente precisa sobreviver, né? Só que o problema desse piloto automático é que a gente está constantemente no piloto automático. E a gente não se conecta plenamente, não traz uma consciência, uma atenção plena, que é a tradução, né, de mindfulness aqui no Brasil, para aqui agora, para o momento que a gente pode existir, para usufruir de um momento e sentir de fato. E aí o que acontece? No piloto automático, o nosso corpo entende que quanto menos conectado eu estiver com o meu corpo, com o meu sentimento, mais eu sobrevivo porque eu gasto menos energia. Uhum. Certo? Energia mental e física. E quando você se conecta, dá um trabalhão, cansa, meditar cansa, chorar cansa, sentir angústia cansa. Por quê? Porque você tem que se conectar com aquilo que não é natural, né? Não é algo que é necessariamente espontâneo de primeira, né? Você tem que se treinar para tornar isso espontâneo novamente, porque a gente vai crescendo
Isso é um tema que é legal até falar em paralelo com relação a essa pergunta, Gi, porque a gente vai crescendo tendo que racionalizar tudo, né? Tendo que dizer, me diga o que você sente, por que você sente, mas não é assim. Se eu te perguntar como você está, você vai pensar como você está, você não vai sentir como é que você está. Não vai se conectar com o teu corpo, tanto que geralmente as pessoas dizem, tudo bem, mas... eu tô bem, mas é que essa semana... Então, você não tá bem, né? Então, a gente tende a dar uma resposta racional. Quando já tem uma tendência maior, uma probabilidade, uma predisposição maior a racionalizar, né? No caso da superdotação, ainda mais que o superdotado é muito intenso, ele sente demais emocionalmente, fisicamente, a fuga é maior. Então, a probabilidade de racionalizar é maior ainda. E aí tem um potencial absurdo intelectual, né? Um poder de explicar racionalmente as coisas, às vezes que faz com que ele fique mais desconectado ainda. E aí, o desafio no consultório, o desafio com os superdotados, adultos superdotados, pais superdotados, é entender assim, ninguém morre por sentir. Ninguém morre por sentir. Ninguém vai morrer por fazer a curva da emoção. O que é a curva da emoção, gente? Toda emoção tem uma tensão, tem uma carga, uma expressão, uma descarga e um relaxamento. Então, vamos imaginar assim, eu tô muito triste porque eu terminei um relacionamento, terminaram comigo, eu tô muito angustiada, eu sinto, a tensão é justamente o término, a carga vem daquela emoção que vem de dentro, né? Vai pegando a garganta, aquele nó na garganta, o embrulho no estômago, o queixo que começa a tremer, né? Aquela enrugada no queixo. E aí vem uma emoção. A emoção é a expressão, chorar. E não é aquele chorar de limpar assim, ó, a lágrima. É chorar de soluçar. Expressou, se realmente contatou essa expressão, seja lá uma noite na cama chorando, uma semana, que seja o tempo do seu luto, você realmente contatou isso, a tendência é ter uma descarga e um relaxamento. É uma resolução, né? É uma expressão natural e real dessa emoção. Só que a vida inteira a gente escuta o quê? Engole o choro, não pode chorar. Olha ali o tio vendo você chorando, que feio. Não foi isso que a mamãe não gosta. Que feia. Não é assim o menininho que a mamãe gosta, né? O menininho que a mamãe ama é bonitinho, é comportado, não chora. E aí o que a gente faz com o sentir? A gente vai anestesiando, né? Então, existe a necessidade de a gente compreender que a partir do momento que a gente anestesia emoções que são desagradáveis, a gente anestesia naturalmente as emoções agradáveis também. Acho que entra aí, Lari, uma coisa bem importante. Não sei se é isso que você ia falar na sequência até, mas é o que a gente estava, né, falando anteriormente, a necessidade de controlar, né, o que a criança sente e o que a criança pensa, né? Então, engole esse choro, vá para o seu quarto pensar no que você fez, sai da minha, né? Sai da minha frente, eu não quero lidar com isso, não quero ver isso agora, né? Existe essa necessidade de intervenção imediata e controle, né, sobre a emoção da criança, né? A gente tende a entender que a educação 24 horas tem que ser exercida pelos pais, a fim de corrigir, a fim de dar ordem, regras, limites, rotina, 24 horas por dia. E eu acredito que isso poda muito a espontaneidade das crianças, né? Porque aí os pais lidam a partir das suas expectativas e não a partir das possibilidades das crianças. Oi, Nena, tô vendo. A sua mãe também está assistindo. Ela parece boa, ela é bem, a formação dela é legal. Ela é a morena, não é a loira. Se você quiser entrar, beijinho. Alguém tá falando com alguém. Você tá aí na sala? Calma aí, eu acho que ela deve estar até achando que ela... Aqui. É a única coitada que estava no meio. Pronto, já arrumei. Tudo bem, eu só gostei do elogio, gente. E o que bom que ela não falou mal de mim. Pois então, me perdi, calma. Eu estava falando sobre as expectativas dos pais. E aí, existe uma tendência constante de ficar nomeando, né? A gente aprende que pais têm que ajudar os filhos a nomearem suas emoções. Mas aí eu venho aqui e digo que não. Que antes de tudo a gente tem que ensinar os filhos a sentirem as emoções. Porque muitas vezes a gente não sabe o que a gente está sentindo.
Uhum. A gente acha que é raiva, mas a raiva vem de uma tristeza não expressada. Sim. Ou então a gente se sente triste porque estava com raiva e não foi permitido expressar essa raiva. E aí dá um sentimento de impotência, de essa angústia, de impossibilidade, de mãos atadas. E aí como é que você vai dizer para a criança? Ah, você está triste. E na verdade ela está com raiva. Uhum. Né? Calma, como assim? Então, pais, saiam um pouco dessa necessidade de estabelecer um quadrado que a criança se encaixa. Entendam que, assim, por mais que nós adultos, a gente tenha experiência de vida, já é difícil olhar para as nossas próprias emoções e acolher as nossas emoções. Então, antes de tentar julgar, antes de tentar dizer se é frescura, se não é, ai, não é para tanto, não é para tanto, fulano, né? Aquela tendência de amenizar, ou passou, olha lá o passarinho, passou, não passou, né? Não passou. Ah, Larissa, mas o que é melhor fazer? Eu acho que assim, veja o que o teu filho pede. Ele pede um colo, dê um colo. Ele pede para ficar sozinho, deixa ele sozinho. Né? Mas não deixa ele sozinho lá no quarto, fecha a porta e vai fazer as tuas coisas. Diga para ele, olha, Joãozinho, eu tô aqui com você, filho. Se você quiser ficar sozinho, para você respirar um pouquinho, tudo, a mãe ou o pai deixa. Eu vou estar ali na sala esperando por você. E quando a criança voltar, não lidar com rancor. Não lidar como se a criança sentir a emoção fosse ruim. Como se fosse algo a ser punido, como se ela tivesse feito um escândalo errado. Ou então assim, mamãe, desculpa, tudo bem, filho, você se sentiu assim, né? Até para não ser punitivo com essa expressão da emoção, né? Exato. Eu acho que existe uma diferença muito grande entre saber expressar emoções e permitir que a criança expresse emoções e dar educação emocional, porque qual é a diferença? A gente saber o que a gente vai expressar é uma coisa. Então, se está com raiva, se a gente for pensar em expressões primitivas, né? A raiva. Você quer morder, né? Você quer morder, você quer bater, você quer bater com a cabeça no outro na parede, quer que ele morra. A gente quer, porque a gente é humano. A gente pensa nisso, mas a gente não pode. Daí, qual é a compreensão da educação emocional nesse sentido? É entender que a raiva ela existe, ela tá aí para te mover, porque sem a raiva, sem a agressividade, a gente não se movimenta na vida. A gente precisa da raiva para sobreviver, para enfrentar, para não deixar que o outro passe por cima, para atingir um objetivo, para acordar todos os dias e falar: é hoje que eu vou fazer o meu dia valer a pena, né? Para poder trabalhar para pagar as contas no final, no início do mês. Então, não podar a raiva nesse sentido, mas também conseguir ensinar a criança a momentos de expressar a emoção dela. Então, aqui é o teu ambiente seguro, no teu quarto, na tua casa, no colo do teu pai, da tua mãe. Você vai lá no travesseiro, espanque o travesseiro, não tem problema nenhum. Mas não quebre as coisas. Mas né? não quebre, não bata no seu irmão, porque nele dói, não bata em mim. Outra coisa que agora me surgiu... Gente, vocês me interrompam, tá? Eu vou... tanta coisa que vem aqui. Outra coisa que me veio na mente. A gente educa muito no sentido... E eu falo a gente, porque eu tive um irmão temporão e eu eduquei junto, tá? Eu assumo ali, eu sei que eu não sou mãe, mas eu assumi um papel de educação muito forte. E eu via que sempre, enfim, na minha relação com ele, no consultório também, era muito mais eficaz quando eu fazia um movimento de explicar coisas que eu, ser humano, não admitia. Então, quando eu levei o primeiro tapa no rosto da criança, a primeira coisa que eu falei pro meu irmão mais novo: eu não admito que ninguém bata em mim. Você não vai bater em mim. E na hora ele arregalou, ele tinha um olho meio grandão quando ele era pequenininho, assim. Ele arregalou o olho e ficou me olhando, daí me abraçou, me pediu desculpa. 2 segundos depois a gente tava brincando de novo. Mas o que eu gosto de mostrar para os pais? A nossa inteligência emocional também é no sentido de entender o que a gente quer, o que é bom para nós, o que não é. E entender que a gente tá ali como ser humano acima de tudo.
Então, se você não admite que o teu vizinho te deu uma cuspida na cara, por que você vai admitir que teu filho dê? É delimitar o que é aceitável, né? Exato, o que é viável não. Tudo bem, é uma expressão de raiva, você pode falar. O que você está sentindo pode ser raiva, tristeza, você pode estar frustrado, mas eu não admito que você cuspa em mim. Eu não admito que você bata em mim, né? Lari, e aí, em outro momento, conversar. Até pegando esse gancho do que você está falando, porque eu vejo dois extremos no consultório, né? Ou é o pai que deixa que a criança faça essas coisas, né? Às vezes até pensando nisso, até na expressão dessa raiva. Ah, não, vou deixar que ele expresse, né? Mas daí deixa que machuque, que quebre, que faça coisas que são totalmente inadequadas, né? E o outro extremo é o pai que não quer ver essa emoção, né? O pai que tá negando essa raiva, essa tristeza, né? Então, o quanto também vai dos adultos de perceberem que essas emoções, elas não são coisas ruins, né? A gente tem essa conotação que a raiva, a tristeza são coisas ruins, não são necessárias e todo mundo tem, né? A forma como a gente lida com elas que é ruim, né? Que pode ser ruim. Eu acho que vai muito disso. A gente é muito ensinado dessa forma. A partir do momento que a gente lida com naturalidade com essas nossas emoções na gente, na nossa vida, na nossa rotina, a gente pode passar para os filhos essa mesma naturalidade, porque do contrário que se pensa, a gente não tem que ficar educando o tempo inteiro, dando discurso, ameaçando, né? Não vamos falar dos pais aqui, que nenhum pai aqui faz isso. Mas ameaçar, dizer que vai botar ele de castigo se não fizer isso, se não fizer aquilo. Quando chega nesse ponto, é sinal de que já tá, a mão já foi perdida, né? Já não se tem mais respeito, se tem medo. Porque aí a gente parte da educação através do medo. Só que se a gente entende que uma criança que está em processo de desenvolvimento de linguagem, de desenvolvimento emocional, de percepção dela no mundo, de desenvolvimento dessa possibilidade de sensação de pertencimento muito além do ambiente familiar. Essa criança precisa muito mais de exemplo do que de discurso. Ela precisa muito mais de um pai atuante na vida, com inteligência emocional, do que um pai que fica tagarelando lá no ouvido dela. Primeiro, que ela não vai entender. Segundo, que os pais têm essa tendência a querer ensinar a vida, tudo o que fez, como é que foi, querer que o filho não sofra o que ele sofreu. Lógico, né? Ninguém bota filho no mundo para sofrer o que a gente sofre. Lari, mas a possibilidade dele entender, né? Diga, Mari. Até esse gancho que você falou, uma vez eu tive um caso que uma mãe, ela falou assim, olha, tava de saco cheio porque o meu filho mais velho mordeu o meu filho mais novo, e ele tá com essa mania de morder, e aí eu fui e mordi o braço dele. Eu fui mordi o braço dele para ele ver como que é e como dói morder. E aí o quanto, isso que você estava falando agora, o quanto, né, sobre o exemplo, o quanto as crianças elas aprendem através do exemplo. Né? E aí foi a mesma coisa que eu coloquei para ela. Eu falei assim, é a mesma coisa que eu chegar para você e falar assim, olha, não fume porque fumar faz mal para a saúde, eu não quero que você fume, meu filho. Eu vou lá na minha sala e acendo um cigarro. Isso não vai ser conflitante para você? Não vai ser estranho para você? Né? E aí imagina morder o braço da criança. Então você está dizendo para ela que morder é permitido. Que morder é permitido, mas tudo bem, errou. E a gente tem que aprender também a ser tolerante com os erros, né? E deixar, acho que as crianças motivadas através do erro, né? E não deixar elas desmotivadas, né? Porque aquilo que a gente vê como incentivo, às vezes é um abuso para a criança. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então errou, não tem problema. Vamos aprender agora a você usar a sua pausa, né? Acho que é uma coisa que a gente até pode falar depois, mas sobre a diferença da pausa punitiva e da pausa positiva, né? Então é o seu tempo de ir lá para o seu canto, né, esfriar a sua cabeça e mostrar como é que se controla a raiva. Vai lá, esfria a sua cabeça, controle a sua raiva e depois vai lá, peça desculpas e fala que isso que você fez foi errado. E que não se deve fazer isso, né? E não se deve fazer isso. E assim, se a gente for ver, é cheio de exemplos assim, né, no cotidiano, né, de faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E as coisas não funcionam assim na educação, né, Lari? Não funciona. E sabe que uma coisa que eu observei, né, nesses anos,
o reflexo que causa na vida adulta com relação a esses erros na infância. Porque o que acontece? Quando a gente erra quando adulto, a gente não se sente culpado? Mesmo uma pessoa chegando ou não pra gente dizendo que a gente errou, quando a gente sabe que a gente erra, automaticamente a gente sente uma angústia, uma culpa, né? Até porque quando é erro, não é intencional, né? Só que lá na infância, o que geralmente, pelo menos na minha geração, foi assim: errou, tem que ser punido. Então, e não tem aquele combinado inicial de tipo, olha, se você quebrar o vaso da vovó, se você continuar mexendo aí e quebrar o vaso da vovó, eu vou ficar muito triste e você vai ficar sem o seu videogame. Não, não era assim. É assim, quebrou o vaso, lascou. Agora a criança tá brincando há 1 hora no vaso e ninguém falou nada, né? Então, quebrou o vaso, já vem aquela angústia, aquele choro da criança quando quebra alguma coisa, né? Que transborda, porque lógico, não era intenção, aí vai lá, um tapa na mão, fica de castigo e tal. Aí o que a gente aprende na vida adulta? Eu queria até que vocês refletissem com relação a isso. Quando eu erro, eu me puno. Então, se eu tô fazendo, por exemplo, fui diagnosticada com diabetes, eu tenho que fazer um tratamento rígido, não posso por um tempo absolutamente nada de açúcar, tô à base de medicação, só que como sou humana, vou lá e tô numa festinha de criança, como um brigadeiro, passei mal. Além daquela culpa, ficar ali, por que eu fui comer o brigadeiro e tal, muitas das pessoas fazem o quê? Agora eu vou comer o bolo, agora eu vou tomar o refrigerante com açúcar. Processo de dieta, de emagrecimento necessário, de obesidade, que eu trabalho com isso também, eu vejo direto isso. É uma autossabotagem, mas essa autossabotagem vem por conta da necessidade de se punir, porque aprendeu desde sempre que o erro tem que ter punição. Gente, se a angústia do erro for trabalhada, for elaborada, for sentida, não há necessidade da punição. Aquilo ali já é carga suficiente para uma criança que chegou no mundo há 3, 4, 5 anos. Enquanto a gente está pelo menos 30, 20 e tantos, 30, 40, 50, 60 anos e não consegue lidar ainda com isso. É verdade. Né? Tem uma dúvida aqui, ó. Diga. Perguntaram assim, ó, neste momento em que já se perdeu a mão e muitas das vezes utiliza de ameaça, como mostrar aos pais que isso não é assertivo? Como profissional, vamos pensar assim. Eu gosto muito de dar exemplos no consultório, né? Igual a Mari falou. Veja, você está dando esse exemplo, né? O que você acha se eu fizesse tal coisa? Você entenderia? Talvez seja essa forma. O que eu acho importante falando para os profissionais? Ninguém tem que julgar pai e mãe, tá, gente? Porque eu digo, primeira sessão de orientação parental, quando eu era mais atuante nessa área, eu sempre falei isso. Não estou aqui para julgar, não estamos aqui para ver o que é certo e errado, a gente está aqui para ver o que é possível. E ninguém está na casa do pai e da mãe para entender como é que funciona, como que é o parceiro, como que é a babá, qual é a rotina de trabalho, como é a professora na escola. Então, educar é na tentativa e erro. Não tem muito uma receita, né? Então, conseguir mostrar para o pai assim, para o pai e para a mãe num sentido não de julgar, mas no sentido de ajudar a analisar e de quem está vendo de fora e dizer assim, veja, eu gosto muito de usar esse recurso, eu sinto que essa criança não está compreendendo nesse sentido. E se a gente tentasse por essa via, né, e tentar sugerir, porque às vezes esse pai, essa mãe está dentro do bolo e não está conseguindo enxergar, e a gente de fora, é o nosso papel como profissional auxiliá-los nessa identificação, nessa observação, nessa convocação, né? De olhar e falar assim, vamos entender o que essa criança sente quando você age dessa maneira? Né? Entender que processo, gente, é devagar. Tem criança que muda a chavinha, né? Quando a gente fala de superdotação é assim, né? Fica, mas parece que quando muda a chave, pronto. Nossa, mas né? Do nada, foi do dia para noite. Não foi do dia para noite. Teve um processo, né? Mas as coisas não acontecem. Como demorou para ser construído, demora para ser desconstruído, né? A gente às vezes aprende lá desde a nossa relação com os nossos pais como se educa um filho.
sendo ideal ou não. Tudo que a gente fala que os nossos pais falharam com a gente repete sem perceber. Então, por isso que é importante, porque são os nossos modelos de pai e mãe, né? Então, por isso que é tão importante a gente olhar para o nosso passado, conectar com a nossa realidade, perceber o que não foi bom para nós, e entender que às vezes o que não foi bom para nós é bom para os nossos filhos. A gente não pode projetar, né? Eu sempre gosto, às vezes, de fazer o jogo contrário, Lari. Eu dizer para os pais, falar assim, então tá, então você teve esse mau comportamento. E se eu te dissesse agora que se você não fizer isso mais, você vai apanhar? Como é que você se sentiria ouvindo isso? Ah, eu ia me sentir humilhado, eu ia me sentir, né, arrasado, eu não ia gostar de ouvir isso. E por que você acha que o seu filho se sente diferente quando ele ouve esse tipo de ameaça, né? Porque às vezes eu acho que, óbvio, eu acho que ao mesmo tempo que a gente vai tentar sugerir uma mudança de atitude, a gente tem que já entregar um substituto, né? Também acho isso. Não adianta a gente falar, olha, pare de fazer ameaça e use o quê, né, no lugar? Como é que eu vou resolver? Então, como é que eu vou lidar com essa situação, então? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importante eles reconhecerem qual é o verdadeiro efeito que a ameaça tem. Porque quando a gente acha que cria essa consciência, né? Quando os pais criam essa consciência, né, do como é que eu responderia? Né, quando alguém me ameaça, né? Como é que eu respondo quando alguém me ameaça? Ou como é que eu responderia quando alguém me mandasse ir para o quarto? Ou para o cantinho da disciplina? Tem vários nomes, né? Cantinho do pensamento. Isso, tem vários nomes, esses cantinhos. Eu falo aqui, daqui a pouco a gente fala mais disso, mas eu pessoalmente, acho que já deu para entender mais ou menos, né? Que eu não gosto muito dessa estratégia, eu não acho que ajuda essa estratégia, porque cai na mesma situação da ameaça. Onde os pais acreditam que eles estão tendo controle sobre o que os filhos pensam, sobre o que eles sentem e sobre como eles se comportam. E a gente não tem esse controle, né? A gente não tem em absoluto esse controle. Não é que a gente tenha que deixar também as crianças soltas, porque elas não têm capacidade nem de experiência de vida e nem cognitiva de se governar, né? Eu acho que a gente tem que exercer o papel de autoridade, mas cuidar com esse autoritarismo, né? Cuidar com essa imposição, tentar manter um diálogo, mesmo que no nível de entendimento da criança. Discursar para uma criança de 1 ano e meio não adianta, né? Agora, dar exemplos, falar na língua dela, dentro das possibilidades que ela compreenda, por que não? Agora, a gente tem que entender que, bom, todo mundo há de concordar comigo que educar é tarefa árdua, é persistência, sabe? Às vezes a gente tá no limite, sim, mas é um momento, às vezes, hoje chegou no limite, foi além, botou de castigo, deu uma palmada, respira, no outro dia acolhe tua angústia, tua culpa, o peso, no dia seguinte começa de novo, né? A gente não pode simplesmente desistir nem de si, nem da criança. Então, quanto a gente chega em limite, chega em extremos, quando a gente percebe que o que a gente está fazendo não está sendo eficaz. Então, para chegar no ponto de castigo, de cantinho de pensamento, aquela repetição constante, todo dia aquela cena de choro, todo dia. Gente, tem algo aí que tem que ser olhado. Não, Lari, né? E eu acho que para além disso, tem uma questão assim de entender também o desenvolvimento da criança, né? O que você está esperando do teu filho de 2 anos de idade? Um autocontrole, né, equiparado ao de um adulto? O que você está esperando do teu adolescente que está passando por por todas aquelas variações hormonais e que vai estar com mudanças de humor, que vai expressar uma raiva, que vai... Né? Então, vamos entender também o que essa criança está passando, que ela também não consegue nomear, né? Não. A gente não sabe nomear, quem dirá as crianças, né? Sim. E acho que às vezes também, sabe o que acontece? Eu sinto que às vezes no momento de conflito, o que eu percebo assim dos pais que eu atendo? O momento de conflito, eles acham que é o momento exato deles ensinarem ou das crianças aprenderem algo. E não é. Não é porque tá todo mundo irritado, tá todo mundo frustrado, né? Então entra ali, né, naquela reação de luta ou fuga ali, né? Isso não, a gente acaba não conseguindo racionalizar melhor as coisas, né? Parar e pensar e refletir sobre o que está acontecendo. E aí eu sinto que os pais têm essa urgência, esse imediatismo, né? Então a criança, né, tem ali um problema, um conflito. Então ela, né, usando o exemplo inicial, ela não quer comer, né? Ela tá reclamando da comida, não quer comer. É o momento de
né? Aí eu tô estressada, e aí eu já começo a gritar e ficar irritada com ela, então você não vai comer, não tem nada para comer, vai para o seu quarto. E aí pronto, aí eu acho que aquele momento é o momento que ela tem que aprender sobre o valor moral, né, de não, você não pode fazer isso, porque tem gente passando fome, e não é assim. E é o pior momento para se ensinar algo, né, Lari? Então, acho que a primeira coisa, eu vejo que a primeira lição que a gente tem que aprender enquanto pais é justamente isso, né? Saber que nem sempre o momento do conflito é o momento certo de ensinar e segurar um pouco essa urgência, esse imediatismo, né, da intervenção. Não sei o que você acha. Qual é o momento de intervir, né, Lari? Eu vejo que assim, quando tá essa coisa bem reptiliana, né, bem sistema límbico, imediato, a criança está expressando ali, ela tem a mínima possibilidade de racionalização. O emocional dela está muito mais à frente do que o racional, né? Quando a gente faz mindfulness para criança, para adulto, é justamente para tentar equiparar ao máximo esse nível de diminuir o nível de reatividade e aumentar o nível de resposta consciente, né? Para que a gente entenda qual é a emoção e como agir diante dela e não reagir, né? Criar uma resposta consciente. Então, esse não é o momento, primeiro, porque já está um momento estressante. Segundo, não vai adiantar de nada, né? Tem que respirar e tal, num outro momento, conversar, tentar entender o que aconteceu, acolher, sempre num sentido tranquilo. Ninguém gosta de conversar com o dedo apontado na cara, né? A criança também não gosta. Então, o que eu vejo também de reflexo no momento que a gente vive, dessa correria desenfreada, desse movimento acelerado que a gente tem de fazer, trabalhar, manhã, tarde, noite, eu vejo que na quarentena as pessoas estão entendendo assim, nem precisava fazer tanto. Por que eu tô fazendo a mesma coisa ou mais, trabalhando menos, né? Então, por que tem que estar o dia inteiro correndo de carro para um lado e para o outro? Muita gente vendo que não havia necessidade de colocar a criança em tantas atividades que dá conta da criança em casa. Muitas vezes não, tá, gente? Tem gente surtada, eu sei, e super normal, né? A partir do momento em que a gente tem aí um suporte tão grande das escolas, né? Até em contraturnos e tal. Mas o que aqui era importante a gente falar também, quando a gente fala em mindfulness para educação, muito do que acontece desse imediatismo é a falta de tempo de qualidade que os pais têm de passar com os filhos e de poder educá-los de fato. Então, quando tá ali, meia horinha, chegou do trabalho, pegou a criança na escola, chegou 7h30 em casa, a criança 8h30 tá morta de sono, às vezes já vem dormindo no carro. Tem que comer, tem que ensinar o que é certo e errado, tem que deixar a tarefa pronta, porque no dia seguinte, se não for fazer com a criança, alguém vai ter que fazer. Tem que olhar na agenda, tem que dar banho, tem que fazer tudo isso. Então, assim, a necessidade de educar imediatamente está muito pela falta de tempo que se passa com as crianças, né? A falta de tempo de troca de qualidade. Então, se questionem, vocês têm passado que tipo de tempo com o filho de vocês? Né? Eu tenho 1h30, 2 horas por dia, ou o tempo que eu levo para a escola e tal. E como tem sido esse tempo? Porque às vezes não é uma questão de quantidade, mas sim de qualidade. Não adianta sentar no sofá enquanto a criança brinca no tapete e ficar assistindo TV e no celular ao mesmo tempo, enquanto a criança está ali pulando igual um macaquinho na frente, tentando chamar atenção, até o momento que vai quebrar alguma coisa, você vai olhar para ela, vai ficar fulo da vida para não falar outra coisa. Pronto, ela conseguiu o que ela queria. Pertencer, não importa se é bom ou se é ruim. E aí a gente tende a menosprezar, dizendo assim, tá chamando atenção, como se o chamar atenção fosse algo negativo, né? Uma criança que acabou de nascer, tá aí no mundo há poucos anos, ela precisa se sentir pertencente a algo. Nós, seres humanos, a gente passa a vida inteira tentando pertencer a grupos, né? Pertencer a questões de identidade, aos nossos grupos profissionais, às empresas, ser reconhecido por chefe, ser visto, olhado. A gente precisa que as pessoas olhem para a gente, né? E aí o tempo que deveria ser de qualidade acaba sendo perdido. E aí no momento que acontece uma situação dessa, pronto, quer correr atrás do tempo perdido e educar tudo que não educou antes. Então, a construção, por isso que eu digo assim, na psicologia, as pessoas têm uma visão muito distorcida de que a gente apaga fogo, de que a gente ajuda a resolver problema, que a gente as pessoas procuram a gente quando a peteca tá assando. Não, gente. Psicologia também é prevenção.
Educar, psicoeducar também é prevenção. É para evitar que tudo isso exploda depois. É para evitar que tenha que dar palmada, que tenha que colocar de castigo, que você tenha que chorar no teu quarto, no banheiro, escondido por se sentir péssimo, por ter agido de uma maneira XY que você sabe que não é a melhor para aquela criança. E o pior, então, não conseguir pedir desculpas depois, né, Lari? Porque isso é o que mais acontece, né? Se sentir mal pra caramba, é sentar, chorar e não conseguir pedir desculpa depois, porque errar, todo mundo vai errar, todo mundo vai reagir em algum momento, né? Todo mundo vai explodir em algum momento, isso normal, né? Faz parte da vida. Não adianta a gente achar que conflitos não vão acontecer, né? Por mais consciente que eu esteja, né? Mas eu acho que é importante saber como reparar, né? Como reparar depois e se reconectar com a criança de novo, né? E dar o exemplo de que tudo bem errar, né? Aí a gente volta lá no início, que a gente estava falando sobre a tua capacidade de se ver vulnerável, entender que a vulnerabilidade é importante, né? Que você foi falho e que às vezes a gente erra mesmo, só que por que não tentar? E naquele momento entender que assim, o se acolher, quando eu digo se acolher, é no sentido de não ficar se chicoteando, né? A gente faz o que a gente pode dentro do nosso nível de possibilidade, discernimento e consciência naquele momento. Se no dia seguinte você aprendeu uma coisa diferente, você pensou, meu Deus, até hoje eu fiz tudo errado, foi o que você pôde fazer até agora. Isso nos ajuda também a olhar para os nossos pais. Entender que eles fizeram o que eles puderam e não o que a gente acha que eles deveriam ter feito. A nossa idealização com relação aos nossos filhos também é a nossa idealização com os nossos pais. E a nossa idealização com a gente mesmo. Né? Poder acolher tudo isso, poder entender que está todo mundo no mesmo barco, são todos seres humanos, independente do momento e experiência de vida, né? Acho que acalma um pouco o nosso coração. Eu não sei vocês, mas no meu processo de autoconhecimento, quando eu comecei a olhar para os super-heróis, né? Que eu olhava e olhar que eles não eram nada de heróis, assim, perto do que eu gostaria que eles fossem, a frustração foi muito grande. Normal, a gente chega um momento que a gente cai na real mesmo, que, meu Deus, meus pais são falhos, né? Eles erram. Mas entender que eles nunca erraram com a intenção de errar e que eles fizeram todos os movimentos pensando principalmente na minha felicidade, na minha sobrevivência, acalma o coração. Agora, por que a gente não pode fazer isso com a gente enquanto educadores? Né? Então, é aí que o autoconhecimento, aí que a inteligência emocional entra, né? Para que a gente possa, eu digo assim, a nossa geração faz terapia e trabalha aspectos que a geração anterior não trabalhou. Isso passa, é comprovado, cientificamente passa, até geneticamente para os filhos, né? Traumas, experiências. Então, se nós cuidarmos de nós, a gente está consequentemente cuidando da próxima geração. E cuidando dos nossos netos e bisnetos e assim vai, né? Então, enfim. Lari, acho que é isso. Chegando ao fim. Nesses últimos 5 minutinhos, a gente abre, né, para as pessoas perguntando se alguém tem mais alguma dúvida. Até teve uma dúvida aqui, um comentário, na verdade, que eu acabei não encaixando, mas agora eu vou fazer, né? Então, teve alguém que comentou sobre a dificuldade que ela tem em relação aos pais no processo terapêutico. As mães, ela percebe ali um movimento de se vincular mais e os pais menos. Mas a gente até chegou a discutir isso no primeiro encontro, o quanto isso é histórico e cultural também, né? Porque a gente discute, hoje a gente discute sobre maternidade, o que é ser mãe e o papel da mãe. Na época da minha avó isso era uma coisa assim que não era discutida, era o papel que a mulher tinha que cumprir, né? Que eu fui predestinada a cumprir. E hoje em dia a gente é muito mais empoderada com essa escolha, né? Se eu quero ou não ser mãe, ninguém tem nada com isso, né? Não é uma coisa que as pessoas esperam mais, né? Das mulheres. Mas eu vejo que ainda a discussão sobre paternidade aos poucos, né? Tá chegando lá, né? Ainda não é um assunto em que a gente discute abertamente, amplamente sobre isso, né? Então eu vejo que tem aí questões culturais ainda, e aí isso vai ser refletido nos consultórios, né? Só que é importante aqui, Mari, a gente falar que assim, os pais só podem ser pais se as mães também darem um passo para trás.
né? Essa convocação constante que só eu dou conta, não vai saber trocar fralda, eu que tenho peito para amamentar. Gente, se Deus o livre acontece alguma coisa e vocês faltam, é o pai que tem que assumir. Até o amamentar, mesmo que seja na mamadeira. Vai ter que trocar fralda, adoeceu, não precisa ser algo, né, tão trágico. Adoeceu, tá de cama, uma gripe forte, uma cólica, que seja. Então, assim, a gente pode mudar a cultura dentro da própria casa. Exatamente. Desde entender assim, vá lá fazer o mercado enquanto eu fico... Não, para você fazer o mercado, deixa o pai com os filhos, meia horinha, uma hora, né? Sentir ali como é que é, viver na prática, entrar em contato com as frustrações dele, as emoções dele também, por que não? Não, mas é que ele não vai saber cuidar. Gente... É pai, né? É pai. E assim, se não souber, tudo bem, você também aprendeu. Não aprendeu? Ninguém nasce mãe. Quando nasce o filho, muitas mães disseram assim para mim, que olhavam assim para os filhos e falavam assim, meu Deus, o que eu fiz? Eu não sei o que eu faço com essa criança. Porque tem gente que não tem rede de apoio. Tem gente que não tem pai e mãe para ensinar como é que dá banho, como é que faz. Não tem condição de pagar uma enfermeira para estar em casa. E tem que aprender na marra. Por que pai não vai aprender? Tantas histórias que a gente vê de superação. E é engraçado, né? Aí a gente entra numa outra discussão. Por que a gente acha tão bonito quando o pai assume, quando tem mães que falecem, ou acontece alguma coisa, mães que abandonam, porque existem muitas mães que abandonam, por incrível que pareça, a gente não fala disso, mas existe. Por que a gente acha tão lindo e tão nossa o pai? Agora, quando a mãe é abandonada, tu diz, mãe é mãe, né? Mãe dá conta, e mãe é uma leoa. Mãe é mãe e pai ao mesmo tempo. Então, assim, para a gente, numa relação de uma maneira geral, mais uma vez, com o vizinho, com o chefe, com o colega, com o marido, com o filho. Se a gente quer que o outro faça, a gente tem que dar espaço para o outro fazer. Enquanto a gente faz, o outro não faz. Não faz, gente. E tem que segurar a vaidade, tem que parar de se achar achando que dá conta do mundo, que não dá. A gente não é salvador da pátria, né? A gente se acha, mas não se encontra, né? É mais ou menos assim. A gente acha que a gente dá conta de tudo e quando vê, só leva, né? Mas continua lá. Deixa comigo que eu faço, né? Vamos dar um passo para trás, respirar e dizer assim, tá, tente você. Vai sujar tudo, vai ficar a fralda errada, vai vazar cocô. Beleza, dá banho, faz trocar, faz lavar a roupa. Vocês vão ver se rapidinho eles não vão aprender. Né? Na prática. É verdade, é isso aí mesmo, Lari. Mais alguma perguntinha? Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário, essa é a hora. Aproveita, né? Enquanto alguém vai fazendo se aparecer alguma aqui, Lari, dá o tempo do pessoal. Deixa eu mudar minha luz aqui, que eu tô muito escura. Eu queria aproveitar, acho que a Gi também, né, quer agradecer muito. Eu acho que foi muito legal a roda hoje, eu gostei muito, né? Acho que é um tema, assim, extremamente importante, extremamente necessário, né? Porque a gente, às vezes, recebe os filhos e a coisa não começa com os filhos, né? Ela começa, né, com a intervenção e com o entendimento e compreensão, muitas vezes. Às vezes nem vai ser suficiente ou necessária qualquer intervenção, ou às vezes nem vai caber qualquer intervenção, mas é necessário, no mínimo, uma compreensão, né, dessa dinâmica familiar e de como, né, esses pais reagem diante dos conflitos dos seus filhos, de como eles lidam com as suas próprias emoções, enfim. Né? Então, eu acho que foi ótima essa conversa. Dá para a gente estender aí muito mais, mas a gente vai deixar para o curso, que, né, tá aí planejando o curso, né, de autorregulação emocional, com a Camila, que estava presente no curso passado, com a Priscila, que é musicoterapeuta. Vai ter terapeuta ocupacional para falar, né, das questões relacionadas à educação, né, sensorial. Né? A gente vai chamar uma fono para falar de aspectos da comunicação e da linguagem, né, relacionados à autorregulação emocional. Enfim. E dona Larissa para falar com os pais. Não, a Larissa, com certeza, não, já estou falando. Aqui para falar justamente, né, desse aspecto tão importante que é o reflexo aí, né, do controle emocional dos pais na educação dos filhos.
Lari, achei ótima a conversa, eu super agradeço, eu espero que a gente tenha muito mais oportunidade para estar falando, né, desses assuntos, que dá muito pano para manga, né? Gente, a Lari, depois, Lari, fale o seu Instagram para quem não segue, acompanhar o seu trabalho, porque, né, você está sempre lá fazendo, né, algum videozinho, postando coisa, né, que eu acho que super ajuda. Meninas, eu queria agradecer de novo vocês, comecei agradecendo, vou encerrar agradecendo. Esse é um tema que realmente me move, é algo que falar de autoconhecimento de uma maneira descomplicada, acessível, muito além da psicoterapia, do consultório, é algo que eu venho aí lutando diariamente nas redes sociais, então para mim é muito importante isso. Também no meu consultório, né, com os pacientes que tanto confiam em mim, que eu sei que tem alguns aí, então agradecer a presença de cada um. Vi que a Maria Lúcia está aí. Maria Lúcia, um beijo, muito obrigada pela tua presença, muito honrada por você estar aqui, né? Pessoal, tem até familiar meu, não consigo achar todo mundo, mas estou muito feliz mesmo. E dizer assim, gente, contem comigo, né? Nem que seja uma troca, uma mensagem. Meu Instagram profissional é o meu nome que está aí, né? Larissa.Gaglionone. Então é só colocar o arroba na frente e um ponto no meio. Vão ser muito bem-vindos lá todos. Com todo o meu coração acolherei vocês. E assim, o que eu posso finalizar para todo mundo é dizer: se acolham, aceitem suas emoções, né? Contatem aí a vulnerabilidade de vocês como uma coisa positiva e entendam que faz parte, né? Momentos são fáceis, são difíceis, mas isso é viver. A gente tem que entrar em contato com tudo um pouco. A vida é um equilíbrio, né? Então, quanto mais a gente contatar os dois lados, mais a gente vai existir de fato, menos sobreviver. A ideia é auxiliar cada vez mais as pessoas a existirem no mundo e não só sobreviverem. Então, muito obrigada pela oportunidade. A Mari, conheci agora há pouco tempo, mas já estou louca para passar essa pandemia, tomar um café, né, Mari? A Gi, também. Que foi minha colega aí de trabalho. Não é perigo não, Lari, vamos já. Eu tenho uma lista de afazeres pós-pandemia, né? Já estou ansiosa já. A princípio, vamos fazer o curso, super topo, não tenho nem como negar esse convite maravilhoso. E quem sabe aí mais para frente a gente possa fazer um encontro de todo mundo pessoalmente para trocar figurinha, mães, pais, né? Crianças, todo mundo aí, para a gente ter um encontro bem caloroso, humanamente falando. Tá bom? Isso, obrigada, meninas. Só assim, né, Lari, que a gente vai construir um mundo melhor, né? Não adianta a gente esperar, né, ação política, né, a gente no dia a dia construindo conhecimento, tecendo essa rede aí, que a gente vai conseguir fazer do mundo, né, um mundo melhor para essa próxima geração, que eles são a esperança. A minha já não é mais. Faz a nossa parte. Faz a nossa parte. Não vem solucionar nada, não. Quem sabe é a próxima. Então é para eles que a gente tem que trabalhar. Obrigada, gente. Obrigada pela presença aí. Gente, só para vocês saberem, vai ficar gravado, tá? No YouTube, no IGTV, tá? Então, para quem quiser acessar de novo. E a próxima, a gente já tem tema da próxima roda, né, Gi? Temos. Vai ser também sobre... Bombástico. Conte aí mais. A gente vai discutir sobre semelhanças e diferenças diagnósticas entre a superdotação e o transtorno do espectro do autismo. Uau, na verdade foi o que... mega necessário. Não só da dupla excepcionalidade, mas quando não é dupla excepcionalidade, tem sintomas que, né, se assemelham nos dois diagnósticos, né? Sim. Será que né? Porque daí as pessoas acham, né? Todo superdotado é meio esquisito. Não é bem essa palavra, mas é o que a gente ouve. Vou falar o que o leigo fala, né? Obviamente. Todo superdotado é meio vai ter de gente querendo fazer reavaliação, hein? Não, mas é bom que faz, porque esse ano foram vários casos assim. Isso está gerando uma angústia na gente. É necessário, com certeza. Então é isso. Então, gente, até breve. Sigam a gente lá no Instagram, que a gente vai colocar quando for sair a próxima roda. Tá bom? Combinado. Gente, uma ótima noite para todo mundo. Obrigada. Boa noite.